Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Primeiramente, quero agradecer as orações de vocês aí, tá bom? Pelos pernambucanos, né? O Recife, todos por causa da chuva lá. Continuem orando, né? Tenho muitas mensagens aqui de agradecimento, né? Das nossas orações se unir a nossos irmãos lá, tá bom? Muito obrigado pelas orações de vocês. Eu quero recomendar um canal para vocês hoje chamado Jareditas. Eles lançaram uma música nova faz 4 dias, tá bom? O nome da música é Levar a Efeito. Fala sobre Adão, a queda, a redenção. E eu achei lindo a maneira, a letra que eles trouxeram e a melodia que eles trouxeram para compor essa música. Então eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o link, tá bom? Do canal Jareditas. Aperta aqui, entra lá, curte a música, dá um joinha. E se você não é inscrito lá no canal deles, escreve e deixa uma mensagem lá nos comentários. Vanderlei me indicou o canal, tá bom? Vai ser muito bom vocês estarem lá e apoiar, né, pessoas que estão se esforçando para desenvolver os talentos e compartilhar com a gente aí de uma maneira boa para nós sentirmos o Espírito, tá bom? Então, todos vocês estão convidados a entrar no canal Jareditas e se inscrever e curtir a música lá, tá bom? A música é novinha, tá bom? Vocês vão gostar. E também eu queria compartilhar com vocês aqui rapidinho, né? Agradecer que as correções que vocês fazem, tá bom? Para mim. Por exemplo, ontem eu estava falando sobre que era 120 mil dos midianitas contra 300, né? Dos soldados ali que tinha com Gideão. E aí eu fiz a soma, falei, dividindo 300 por 120 mil, dá 40 pessoas para cada soldado. E eu errei feio na conta aqui, né? Ainda bem que eu tenho vocês aí para me ajudar. Na verdade, a conta dá 400, tá bom? Ou seja, 120 mil dividido por 300 homens. Se cada 300 homens fosse combater aqueles 120 mil homens, daria ali, então, 400 homens para cada um, né? Então, era 400 soldados contra um soldado de Israel. Essa que era a conta verdadeira. Eu corrigi lá na descrição do vídeo, mas eu não gravei um novo vídeo, então eu estou aqui hoje fazendo a correção do vídeo de ontem. Muito obrigado pelas correções de vocês. Sou muito grato por nós aprendermos juntos. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês a continuação da história aqui de Gideão, né? Gideão, ele consegue expulsar todo o povo ali, livra Israel da mão dos midianistas, e após isso acontecer, ele recebe um convite para ser rei em Israel, tá bom? Vamos ver como é que Gideão, ele leva esse convite. Vamos ver esse convite aqui, que está em Juízes, capítulo 8, versículo 22. Diz assim, ó. E então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e os filhos dos teus filhos, porquanto nos livraste das mãos dos midianistas. Olha aqui o pessoal com gratidão, né? Nossa, você livrou a gente, seja você o nosso rei, depois de você o seu filho, depois o filho do seu filho. E aí, qual é a resposta? A gente vê uma gratidão do povo aqui, né? Um reconhecimento. E aí a resposta de Gideão é o seguinte, porém Gideão lhe disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meus filhos sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Então ele falou, quem vai dominar vocês é Deus. Deus é o verdadeiro rei. Eu não posso ser seu rei, nem meus filhos podem ser seu rei. Deus, ele me escolheu como juiz, como salvador para livrar vocês dos midianistas, não para ser rei de vocês, tá bom? Então ele entende o papel dele, para que ele foi chamado, ele executou aquela obra e ele continua a fazer aquilo que Deus ordenou a ele. Então ele não quis pegar aquele reconhecimento, ele sabia que era Deus que livrou Israel e não Gideão, né, com a força dele. Isso ficou muito claro daquela conta lá, né, de 300 homens contra aí 120 mil. Nossa, não tem como. Foi o Senhor que livrou eles ali e Gideão ele reconhece isso, tá bom? E aqui o povo, ele continua pedindo o rei, né? O que acontece? O povo, ele tá olhando para o lado, né? Eles olham para as outras nações e falam, a gente quer ser igual às outras nações, todas as outras nações têm um rei, a gente quer ter um rei também. Porém, eles deveriam olhar para cima, o verdadeiro rei, que era o rei de Israel, tá bom? O nosso Deus. Mas eles estavam sempre olhando para o lado ali, mas Gideão, ele recusa, tá bom? Esse convite de ser rei, tá bom? E depois Gideão, ele morre, e ainda o povo, ele fica querendo um rei ali.
né? E Gideão, ele tinha muitos filhos, tá bom? E o que aconteceu? Depois da morte dele, um dos filhos, chamado Abimeleque, que não se parece nada com Gideão, tá bom? Ele era bem iníquo, e ele queria ser rei, então ele arquitetou um plano para ser rei. Como o povo de Israel, eles queriam alguém que fosse ali de Gideão, então ele pegou e matou todos os seus irmãos, tá bom? Irmãos por parte de pai, né? O Gideão, ele tinha outras esposas, e esse Abimeleque era filho de Gideão com uma concubina, tá bom? Ela era, eu não lembro agora a descendência dela. Bom, enfim, mas ela era de Siquém, tá bom? Ela era de Siquém, então Gideão arquitetou um plano para se tornar rei. Ele vai lá e contrata, né? Ele fala ao povo para escolher, ele fala, olha, em vez de escolher 70 homens para vocês ficarem seguindo, seria bom um homem escolher, né? Um homem para reinar sobre vós como rei, né? E ele se oferece ali, e aí ele pega dinheiro das pessoas ali e vai lá e mata os seus irmãos, só que um deles escapa, que é o mais novo, chamado Jotão, tá bom? Esse escapa. E aí então ele tá arquitetando esse plano de ser rei. E aí Jotão, sabendo disso, ele vem alertar o povo sobre esse perigo, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês aqui o que Jotão disse. Ele vai contar uma fábula. O que é uma fábula? Uma fábula, diferente de uma parábola, objetos inanimados, eu não consigo falar essa palavra, inanimados, né? Que não se mexe, né? Por exemplo, ele vai contar a parábola das árvores. A árvore não fala, né? E ele vai falar, não é parábola, é uma fábula, porque as árvores estão falando. Então, é a representação como se as árvores fossem todo o povo ali, tá bom? Então, é uma representação ali, é o mais importante aqui nessa fábula. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui Juízes, capítulo 9, versículo 7 em diante. E então disseram a Jotão. Então, disseram o quê? Que Abimeleque estava sendo rei, né? Que ia ser escolhido como rei ali. Então, o que Jotão ele faz? E foi e pôs-se ao cume do monte Gerezim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe, ouve a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá. Aqui quando diz que Jotão, né, ele foi ao monte Gerezim, tem uma referência lá em Deuteronômio, quando o Senhor fala de um monte que é de proferir bênçãos e um monte de proferir maldição. Então, simbolicamente aqui, quando fala que ele subiu no monte Gerezim, significa que ele subiu no monte e ele estava para alertar o povo, para dizer bênçãos, tá bom? Então as palavras que ele vai dizer aqui não significa que ele está jogando uma maldição no povo se eles escolhessem Abimeleque, mas ele está falando das consequências deles escolherem Abimeleque como rei, o que aconteceria ao reino ali, tá bom? Então vamos lá para a fábula. Ele começa contando assim, ó. Foram umas árvores a ungir sobre si rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens a mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então o que está acontecendo aqui? É uma reunião das árvores, né? Uma reunião de árvores, e as árvores queriam um rei. E aí então eles escolheram a oliveira. A oliveira é aquela árvore que dá azeitona, né? Que amassada ali a azeitona na prensa do azeite, ali sai o azeite de oliva ali, né? Aquele óleo. Por isso que ela fala, deixaria eu a minha gordura é o óleo, né? Que Deus tanto gosta e os homens tanto gostam para reinar sobre vós, né? Ela falou que não. Então a oliveira recusou esse chamado dela ser rei, tá bom? E aí então eles partem para outra árvore, né? Porque eles querem tanto ter um rei que eles vão para outra árvore e diz assim, ó. E então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre vós? Ela falou, eu vou deixar o meu fruto gostoso aqui para ir reinar sobre vocês? Não, eu não quero não. Também recusou a figueira, né? E aí continua aqui. E então disseram as árvores, a videira já é aquela que produz as uvas, né? Então a videira disse, eles disseram à videira, vem tu e reina sobre nós.
Porém a videira lhe disse, deixaria eu o meu mosto, né? Aqui na minha tradução está mosto. Mosto é o vinho da uva, né? Mas quando fala mosto aqui, seria o vinho novo. O vinho novo é quando ele é espremido na hora ali, não é fermentado sem álcool, tá bom? Então vamos lá, ele diz assim, porém a videira diz, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre vós? Então ela também não quis, né? Uma coisa interessante que eu vejo aqui nessas árvores, que elas têm frutos, tá bom? E que se elas aceitassem reinar ali, elas tinham que dedicar um tempo para ajudar as outras árvores ali. E elas não queriam deixar aquele fruto, aquilo que ela havia sido feita para fazer, né? E aí eu pensei um pouco sobre os nossos líderes, como nós devemos ser gratos pelos nossos líderes. Porque eles dedicam tempo, eles poderiam estar em casa assistindo futebol, mas estar lá com os jovens, né? Então eu sou grato por todos os líderes, ao presidente da Sala Socorro, o presidente do Coro, aos professores, você vai lá na igreja, eles estão... não é só aquele momento da aula ali, né? Eles estão dando uma horinha de aula ali, mas e o momento da preparação, dedicação que eles tiverem em casa? Então a gente tem que ser grato, porque essas pessoas, quando aceitam o chamado, elas estão aceitando se dedicar, né? Uma entrega ao Evangelho, uma entrega ao Senhor. Então nós devemos ser gratos, tá bom? E a gente viu que algumas árvores aqui já falou, não, eu não vou deixar aqui o meu bom fruto para reinar sobre vocês, não. Então algumas pessoas, inclusive, né, recusam chamados por conta disso, porque não querem ter uma responsabilidade assim. Mas nós devemos sim ter responsabilidade, tá bom? Nós devemos aceitar os chamados na igreja. Mas aqui ele continua contando a fábula, tá bom? Então aquelas árvores, elas recusaram. E aí então eles vão, apela, né? Vai pro absurdo aqui, né? O versículo, qual versículo eu tô? O 14 agora. E então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas eu não... mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Olha que interessante, né? Eles falaram assim, espinheiro, reina sobre nós. O que um espinheiro dá? Só dá espinho, não tem fruto. Eles estão escolhendo a pior pessoa. É essa fábula aqui que Jotão, né, tá contando. Eles estão escolhendo Abimeleque. Abimeleque, ele é muito ruim. Olha só o que ele fez com os próprios irmãos. Ele matou os próprios irmãos para reinar. E será que vai ter um reinado bom daí? Então é próprio espinho. E olha só, quando ele fala que o espinheiro falou, descanse sobre a sombra da minha árvore, né? Que sombra que tem um espinheiro, gente. Aí, inclusive aqui na época, o espinheiro ele era baixinho. Então como é que, se você quiser uma sombra do espinheiro, você tem que ficar corcunda lá embaixo com dor lá. E ele falou, achegai-vos a mim. Se achega lá, dá um abraço lá no espinheiro lá para você ver se você não se machuca todinho. Então, ele está falando claramente aqui que quem eles estão escolhendo é uma pessoa ruim, tá bom? Eles estão tanto na ânsia de querer ser como as outras nações, de querer ter um rei, que eles estão escolhendo aqui uma pessoa ruim para ser rei, né? E aí ele está falando sobre essa fábula aqui. Eu acho muito interessante aqui, né, quando ele está falando sobre essa fábula, ele fala o seguinte assim, ó, no versículo 16. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste, né, se vocês estão agindo de bom coração e com inocência de coração, e fizeres Abimeleque rei, bem fazeis então, né? Mas e a casa de Jerubaal, né? Será que vocês fizeram bem a casa de Jerubaal? A casa de Jerubaal é mencionada que é a casa de Gideão, que é a casa que Gideão veio, né? E qual gratidão que eles estão tendo à casa de Gideão, né? Por que Jotão está dizendo isso, né? Aqui ele diz o seguinte, porque meu pai pelejou por vós, lembrai-vos que o pai dele era Gideão, e que livrou Israel das mãos dos midianistas, né? Eles estavam ali sendo pisoteados, quase morrendo de fome, porque os midianistas pisavam sua comida, roubavam os seus alimentos, era terrível. Então ele continua dizendo aqui, ó, porque meu pai pelejou por vós, e arriscou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianistas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai,
e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. Está falando da chacina que Abimeleque fez e que agora todo o povo tinha apoiado para fazer Abimeleque rei. E aí a gente consegue ver que o povo não tem gratidão. No começo dessa mensagem a gente viu que o povo escolheu Gideão para ser rei. Eles mostraram gratidão, mas olha, cadê a gratidão? Já esqueceram o que eles fizeram e apoiaram Abimeleque, que fez ali aquela chacina matando toda a casa, né, de Jerubaal, que é da família ali de Gideão. Né? Gideão já havia morrido, já, tá bom? Mas mesmo assim eles não... Qualquer um deles poderiam ter dito assim, não Abimeleque, não vai matar eles não, a gente tem gratidão no que Gideão fez por nós, né? Senão talvez nós nem estaríamos aqui agora. Mas não, todos eles se calaram e aí a gente vê que as pessoas às vezes não têm gratidão, tá bom? Então, só para finalizar a mensagem aqui sobre Gideão, tá bom? Ele reinou, ele foi escolhido como rei. Jotão aqui, após compartilhar essa mensagem, dizendo que eles deveriam escolher, tá bom? Que a escolha estava na mão deles. Ele vai, foge e se esconde, né? Porque senão Abimeleque o iria matar. Ele era muito mau, né? Apesar de ser irmãos, ele ia matar, sim, porque ele era muito mau e já tinha matado os outros irmãos dele ali. Então eu vou falar aqui o final de Abimeleque, né? Abimeleque, ele é escolhido como rei ali, então, e ele reina por um período de 3 anos. O reinado dele é péssimo. Foi o pior ali de Israel, tá bom? O reinado dele. Teve muita confusão, ele não trouxe nada de bom para o reino ali. Inclusive, ele foi o que menos reinou. O que reinou menos antes dele reinou 6 anos. Se você pegar a história dos juízes aí, o que reinou menos reinou 6 anos. E Abimeleque, 3 anos apenas, porque foi terrível, né, o reinado dele. Inclusive, o próprio povo de Siquém armou cilada, ficou ali armando cilada, quando ele passar aqui a gente mata ele, né? Mas Abimeleque passava por outro caminho, depois ele ia lá e se vingava, matava um outro. Então ele ia lá e começava a se vingar das pessoas que iam matar ele, e ficou essa guerra, não tinha proveito nenhum no reinado de Abimeleque, tá bom? Até que ele foi até uma torre em Siquém, né? Ele sitiou a cidade ali e ele queimou os moradores ali em uma torre. E aí ele foge, conquista uma outra cidade ali, que é a cidade de Tebes. Ele consegue conquistar aquela cidade. E aí quando ele chega naquela cidade, também o pessoal sobe na torre. E aí quando ele sobe na torre, só para compartilhar o fim da história, não é Abimeleque que sobe na torre. Os moradores sobem na torre ali para se proteger, né, de Abimeleque. E aí ele pega uma tocha e vai colocar fogo na torre. Só que antes dele colocar fogo na torre, uma mulher, né, lá de cima, ela joga uma pedra e bate bem na cabeça dele, bem no coco dele, né, de maneira que quebra o crânio dele ali. Eu vou ler o versículo aqui que é bem interessante. Ó, Juízes capítulo 9, versículo 53. Porém uma mulher lançou um pedaço de um mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou o seu crânio. Esse mó aqui, ele jogou uma pedra de moinho, tá bom? Ela jogou aquela pedra redonda de triturar ali, né, de moinho. Ela pegou aquela pedra lá de cima, ele ia botar fogo lá, ia matar todo mundo. Na hora que ele foi botar fogo lá, ela pegou aquela pedra lá e jogou, bateu bem na cabeça dele e quebrou o crânio, né? Só que ele não morreu, né? Aí no versículo seguinte diz assim: e então chamou logo o seu moço, o escudeiro, né, que estava armado, e disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não me digam a mim, uma mulher me matou. E o moço atravessou-lhe com a espada e ele morreu. Olha só que homem machista, né? Ele falou assim: não quero ser morto pela mão de uma mulher, não, né? Ele era muito machista, né? As mulheres não iam para a guerra ali, ele ia ser morto por uma mulher. Ele julgou que ele iria morrer por causa daquela pedrada, porque quebrou o crânio dele ali. Aí ele falou: não quero morrer pela mão dela, não. Pediu pro próprio soldado dele ali matar ele com a espada. Então teve um fim trágico, tá bom? Teve um fim trágico aí, essa questão do Abimeleque, tá bom?
Bom, eu só queria compartilhar essa história com vocês, que nós não devemos querer imitar outras pessoas, outras nações e lembrar quem é o nosso verdadeiro governante, nosso governante espiritual. Hoje em dia o cenário é outro, né? Nós temos os governos, mas temos os nossos líderes religiosos, e o nosso maior líder religioso é o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo. Eles são realmente nosso Rei, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.